palavra a gente pregou ela na segunda-feira aqui, mas já era algo que Deus já vem ministrando no nosso coração, já vem nos ensinando, e na atual circunstância na qual eu me encontro, profissionalmente dizendo, é uma palavra que tem me confrontado muito. Eu não paro de ouvir ela essa semana inteira, martelando na minha cabeça essa mensagem. Então, que os irmãos redobrem a atenção, que os irmãos possam abrir o seu coração para o que Deus vai falar nessa noite. Nós cantamos aqui que Deus ele abre fonte em meio ao deserto. Deus é o Deus de cura. Nós cremos na palavra do Senhor. Nós falamos aqui no momento ofertório que se nós pedirmos, se nós buscarmos, se nós batermos, nós vamos receber, nós vamos achar e nós vamos ter as portas abertas. Eu sei que para algumas pessoas às vezes é difícil colocar a fé em prática, porque as circunstâncias à nossa volta, às vezes ela aperta tanto, a situação que nos acontece às vezes nos puxa tanto, e o nosso natural, a nossa carne, a nossa natureza, ela sente, e isso é completamente normal. Você sentir medo, você sentir dor, você sentir dúvidas em algumas questões, isso é completamente natural, completamente normal. O que não podemos deixar é essas circunstâncias dominarem a nossa vida, fazer com que a gente passe a viver sob medo, viver sob a dúvida. A gente não pode deixar isso dominar a nossa vida. A gente não pode deixar que isso se torne maior do que a nossa fé. Até porque a fé, ela é baseada naquilo que você sabe e não naquilo que você sente. A fé é baseada naquilo que você sabe. A fé é baseada naquilo que você tem certeza, que você tenha convicção, mesmo sem você ver. Ou seja, ela é baseada naquilo que você sabe, que você acredita. Não é à toa que Jó, no momento mais difícil da sua vida, no momento mais duro da sua vida, onde ele perdeu tudo que ele tinha, onde ele perdeu todos os seus filhos de uma vez só, Jó, ele vira e ele diz: eu sinto que o meu Redentor vive. Ele falou isso? Jó, ele falou que sentia que o Redentor dele vivia? Não. Jó, ele disse: eu sei que o meu Redentor vive. E é por ele saber que o Redentor dele vivia, é por ele ter a convicção de que Deus estava no controle da vida dele, mesmo diante de todas as perdas que ele teve, ele foi honrado. Mesmo ele cheio de problemas de saúde no seu corpo, além de não ter perdido tudo financeiramente e emocionalmente, porque todos os seus 10 filhos haviam morrido de uma única vez, ele ainda adquiriu uma doença. Mas ele não permitiu, ele não deixou que essas circunstâncias dominassem a sua alma, o seu espírito. E é por isso que ele declara: eu sei que o meu Redentor vive. Eu perdi o controle de tudo que eu tinha. Eu perdi o controle sobre aquilo que eu mais amava. Mas Deus não perdeu o controle da minha vida. E é com base em ele ter a certeza e a convicção de que isso aqui é a palavra de Deus, é que fez com que Jó não desanimasse, não perdesse a fé, não perdesse a esperança. E no final, ele teve a sua recompensa. Eu sei que as circunstâncias às vezes surgem, a notícia ruim chega.
há um pouco mais de uma semana eu recebi uma notícia que eu não esperava receber. Eu não esperava. A gente está assim, estava no auge da profissão ali, crescendo, aprendendo coisas novas. E aí, de repente, eu recebo uma mensagem. Olha, você foi muito bom, você entregou, você é excelente, mas a gente não vai contar mais com o seu serviço. Uma notícia que eu não esperava de forma nenhuma. E nós estamos sujeitos a isso. A todo tempo nós estamos sujeitos a uma notícia ruim. Olha, você fez os exames e a gente diagnosticou aqui um problema de saúde. E a gente não queria, não esperava receber aquela notícia. Olha, você foi um ótimo profissional, mas agora a gente não vai contar mais com vocês. Te agradecemos por esse tempo. Obrigado, mas não vamos seguir. De repente você recebe uma notícia, alguém te liga, olha, sabe, fulano faleceu, morreu. As notícias ruins chegam. Não é se vai, é quando. É quando vai. Porque querendo ou não, irmãos, em algum momento nós vamos estar diante de uma situação muito difícil, na qual nós não gostaríamos de estar. E isso é certeza, porque Jesus ele está voltando. Tantas coisas têm acontecido no mundo, e é só sinais se confirmando da palavra do Senhor. Não é se vai acontecer algo, é quando. E é se algo que vai acontecer, a gente não sabe, pode ser diversas situações. Mas aí é que está, onde está a sua fé? Aonde está a sua convicção? Será que você poderia declarar, como Jó, que você tem a certeza, você sabe que o seu Redentor vive? Nós vamos ler alguns textos aqui hoje. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Livro de Lucas, capítulo 9. Quando eu falo de perder o controle, irmãos, é porque nós chegamos às vezes numa fase da nossa vida, da nossa caminhada, que a gente acha, que a gente acredita que tudo está sob controle. Que todas as coisas estão sobre o nosso controle ali. A gente está caminhando bem, está tudo indo bem. Às vezes Deus ele quer operar algo extraordinário e Ele conta com você. E aí você está ali, você está caminhando, você está bem, Deus está te usando. Só que aí tem situações que fogem ao nosso controle. Que a gente não sabe o que fazer, como agir, como responder, porque não há problema nenhum em você cair. Mas a resposta que você dá à sua queda é que vai dizer se a sua fé está firme realmente. Você pode cair hoje, mas o que você vai fazer? Você vai continuar prostrado? Você vai continuar caído no chão, esperando alguém te levantar, esperando Deus descer do céu para te dar a mão e te levantar? Ou você vai se levantar, você vai sacudir a poeira, vai colocar remédio na ferida, porque toda vez que a gente cai, geralmente a gente rala um joelho, um cotovelo, alguma coisa, a mão. Você vai continuar a sua caminhada ou você vai ficar prostrado, esperando algo acontecer, o anjo descer para te levantar? Deus, Ele é um Deus de coisas extraordinárias, e Ele conta comigo, Ele conta com você para coisas extraordinárias. E aí, Deus ele vai contar conosco para coisas extraordinárias, até quando nós estamos no deserto. Até quando nós estamos na falta, estamos sofrendo, Deus ele quer você até para coisas extraordinárias no meio do deserto. Nós precisamos entender isso. E nós vamos em nome de Jesus nessa noite. Nós vamos ler em Lucas capítulo 9 a partir do versículo 10.
que diz assim: e quando os apóstolos retornaram, contaram-lhe tudo o que lhes havia feito. E tomando-os, retirou-se à parte para um lugar deserto. E pertence a uma cidade chamada Betsaida. E as pessoas, sabendo isto, seguiram-no. E ele as recebeu e falava-lhes do reino de Deus. E curava os que necessitavam de cura. E quando o dia começou a declinar, a cair, vindo os 12, disseram-lhe: manda a multidão embora, para que indo às aldeias e nas regiões ao redor, se hospedem e consigam mantimento, porque aqui estamos em um lugar deserto. Mas ele lhe disse-lhes: dai-lhes vós de comer. E eles disseram: nós não temos senão 5 pães e 2 peixes, exceto se nós formos comprar comida para todo este povo, porque eles eram cerca de 5.000 homens. E ele disse aos seus discípulos: fazei-os assentar em grupos de 50. E assim eles fizeram, fazendo-os assentar a todos. Então ele tomou os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, ele abençoou e partiu-os, e deu aos seus discípulos para colocarem diante da multidão. E todos comeram e se fartaram, e foram tomados 12 cestos dos pedaços que sobraram. Nós estamos diante de um texto que nós iniciamos a leitura dizendo que os retornaram. Se nós fôssemos ler somente a partir daqui, a gente ia ficar meio confuso. Retornaram, a pergunta principal que ia surgir é: retornaram de onde? No versículo 1 de Lucas, capítulo 9, Jesus está reunido com os seus discípulos. E ele fala com os discípulos assim: olha, venham aqui vocês. Eu estou dando a vocês poder e autoridade. A partir de agora, todo o poder e autoridade que eu tenho, eu estou dando a vocês. E agora que eu estou dando a vocês poder e autoridade, eu quero que vocês partam pelas cidades, pelos caminhos. Não levem nada. Vocês não vão levar mantimentos, vocês não vão levar roupa, vocês não vão levar nada a não ser a minha palavra, o meu poder e a minha autoridade. Vocês saem por aí e preguem o evangelho. Preguem a palavra de Deus. Então os discípulos saíram, cheios de poder e autoridades liberadas de Jesus para a vida deles. Eles estão caminhando pelas cidades, estão andando, estão pregando o evangelho. Pessoas estão sendo curadas, pessoas estão sendo libertas através da palavra, do poder, da autoridade que Jesus deu aos discípulos. Tem de Deus deu a vocês também poder e autoridade. E aí você me fala: mas pastor Tiago, eu estou diante de uma situação tão difícil, como que eu vou colocar esse poder e essa autoridade em prática? Declarando a palavra na sua vida. Nós fizemos a declaração de fé aqui, nós dizemos que nós fazemos parte, que a Igreja Batista, Ministério da Fé, é uma igreja sobrenatural, composta por membros sobrenaturais. Então, se eu estou declarando aqui todo culto, que eu sou uma família, que a minha família é sobrenatural, é porque eu acredito que esse poder e essa autoridade que Jesus deu está sobre a minha vida, está sobre a minha família. Então eu posso sim colocar as minhas mãos sobre a enfermidade, eu posso sim orar por alguém e essa pessoa ela vai ficar curada, essa pessoa ela vai ser liberta. Porque Deus, Ele nos deu autoridade e poder.
Jesus deu autoridade e poder aos discípulos. Então eles chegam, eles viagem missionária. E assim como um filho chega em casa da escola, querendo contar para os pais, para a mãe, tudo aquilo que ele aprendeu, que ele vivenciou, aquele algo novo que ele aprendeu. Às vezes Benjamin chega em casa, eu pergunto a ele como que foi na escola, ele fala, foi bem. Aí eu falo, você aprendeu o quê? Ele, eu aprendi isso, eu aprendi aquilo. Eu brinquei, eu fiz isso. Ele todo empolgado falando. Então aqui os discípulos, a gente imagina eles chegando diante de Jesus e contando, olha Jesus, poxa, eu fui numa cidade, tinha uma pessoa lá enferma e eu orei por ela e aquela pessoa ficou curada. E o outro chega e fala, Jesus, eu estive numa outra cidade também e tinha uma pessoa lá que estava endemoniada, eu impus as mãos sobre ela, orei e o demônio foi embora. Porque a autoridade e poder estava sobre a vida deles. Jesus está ali ouvindo os discípulos, contando, relatando tudo que eles vivenciaram na caminhada, na missão deles. E aí, quem viaja, quem já fez alguma viagem aí, irmão, você sabe que viagem, apesar de ser viagem de férias, mas toda vez que você volta de uma viagem, você volta como? Cansado. Porque às vezes dá vontade de tirar férias das férias. A última viagem nossa de férias, a gente foi no Beto Carreiro. Meu Deus do céu, mas como eu andei. Voltou cansado. Mas a gente voltou realizado. Eu imagino os discípulos ali, contando, relatando a Jesus tudo que eles vivenciaram. Porque eu não sei se você sabe, mas na época não tinha Uber. Não tinha 99. Não tinha motor Uber. Mas tinha uns burrinhos, que às vezes ajudavam. Então era tudo viação canela. Era tudo caminhando, andando. Carruagem para quem tinha, quem conseguia. Mas era difícil a locomoção. Então, a gente imagina que esses discípulos voltaram realizados por aquilo que eles fizeram. Mas também cansados, sim ou não? Porque foi uma viagem com um movimento espiritual muito intenso. Eles estavam cheios de poder e autoridade. Expulsaram demônios, curaram enfermos. Talvez eles estivessem com a mente deles cansada, não só da viagem longa, mas por tudo que eles vivenciaram ali. Então eu acredito que os discípulos estão ali contando a Jesus, estão pensando, pô, agora Jesus vai, depois daqui a gente vai para algum lugar, vamos descansar, vamos repousar, vamos dar um tempo. Mas aí Jesus, sempre intencional em querer nos ensinar algo, Jesus chama os 12, fala assim, olha, parabéns, vocês cumpriram a missão de vocês, mas tem algo que eu preciso ensinar a vocês ainda. Eu preciso que vocês caminhem comigo mais um pouco. De repente Deus está falando com alguém aqui, olha, você estava no auge da sua vida, pregando, cantando, adorando ao Senhor. E aí Jesus está querendo te ensinar algo ainda maior. Aí a gente, seguindo o texto, finalzinho do versículo 10 vai dizer que Jesus se retira com os discípulos para um lugar à parte. E Jesus leva eles para onde? Para o deserto. Talvez alguém vai falar, sangue de Jesus tem poder. Estava no auge da minha vida, caminhando, pregando, cantando, adorando ao Senhor. Estou achando que eu estou bem ali, que agora eu vou poder me entregar melhor, vou descansar um pouquinho. Vou lá, prego, canto, adoro ao Senhor e vou descansar também. Mas aí Jesus chega aqui, te chama, fala com você, olha, eu preciso te ensinar algo novo, mas para isso eu preciso que você vá comigo para o deserto. Jesus está chamando você para caminhar com Ele no deserto. E foi assim que eu recebi essa mensagem.
Porque, como eu falei no início, eu estava no auge da vida profissional ali, acreditando que estava no auge, bem reconhecido em alguns momentos, e daqui a pouco Jesus me chama para caminhar com Ele no deserto. E a porta se fechou. E aí eu preguei aqui que Deus faz milagres até de portas fechadas. Eu vou poder murmurar agora? Eu vou poder reclamar? É Jesus me ensinando. Vamos ver se você realmente acredita na minha palavra. Vamos ver se você realmente acredita que eu faço milagres de portas fechadas. Deus chama os discípulos para ir para o deserto, para caminhar com eles no deserto. E aí os discípulos, eu imagino aqui, não está escrito, irmão, mas a gente pode imaginar os discípulos um olhando para o outro assim, Pedro, que era nervoso, né? Olhando assim, mas não é possível. Agora que eu achei que ia descansar um pouco, depois disso, preguei, curei. Agora que eu achei que eu ia descansar, Ele quer me levar para o deserto. Mas tá bom, amém, vamos lá. Vamos ver. E eles estão caminhando para o deserto, até o deserto de uma cidade chamada Betsaida. Se você for estudar o contexto, o que vem por trás disso, se você for pesquisar, você vai ver que do local onde eles estavam até esse deserto de Betsaida, a cidade mais próxima dali daquele deserto dava aproximadamente 9 quilômetros. 9 quilômetros. A Nilva outro dia correu aí 5 quilômetros, pessoal, para comemorar o aniversário. Olha só isso, é muita fé, né? Comemorar aniversário correndo. Tem que gostar muito. Eu gosto de correr. Gosto de correr. Mas 9 quilômetros de deserto, 9 quilômetros num deserto não é a mesma coisa que 9 quilômetros correndo na pista, correndo na praça em São Vicente, correndo na orla de Copacabana. 9 quilômetros num deserto, com sol, calor, tem recursos. É difícil ou não é? Mas Jesus está caminhando com eles. Jesus que chamou eles. Precisamos aprender, irmãos, que às vezes as portas se fecham, ou às vezes a gente vai parar no deserto. Não é simplesmente por conta de uma escolha ou uma decisão que a gente tenha tomado, mas é porque o próprio Jesus está levando você. É o próprio Jesus que está fechando para te ensinar algo novo, para te ensinar algo extraordinário. Curar enfermos, expulsar demônios já seria algo extraordinário, mas Deus queria mostrar algo muito maior a eles no meio do deserto. Então, os discípulos caminham com Jesus. E o versículo 11 vai dizer que, sabendo as pessoas que estavam ali em volta, sabendo que Jesus estava com eles, seguiram-no. E é que eu quero abrir um parênteses para você apertar o seu cinto aí. Presta atenção nisso aqui. As pessoas seguiram a Jesus. Os discípulos estavam voltando de uma missão, de uma viagem missionária. Eles pregaram, eles curaram, eles expulsaram demônios. Estavam reconhecidos já na região, por conta daquilo que eles fizeram. Mas o povo que estava ali, eles não estavam seguindo aos discípulos que pregaram, que curaram, que adoraram a Jesus, que expulsaram demônios. Muito obrigado, meu diácono. Eles não estavam seguindo aos discípulos, eles estavam seguindo a Jesus. E aí às vezes a gente olha a igreja e a gente sabe que tem pessoas que vêm aqui achando que é o pastor Júlio que ora e vai ser curado pelas mãos do pastor Júlio.
Tem pessoas que vêm à igreja e acreditam que é através da mão do pastor Mauro que serão libertas, que serão curadas. Tem pessoas que vêm à igreja acreditando que é o pastor Tiago, que é a equipe de intercessão orando, que vai liberar a cura. Deus usa essas pessoas, mas quem faz milagre é Jesus. Então eu não posso ter a minha fé baseada na igreja do pastor Júlio, do pastor Mauro, não. Eu venho à igreja não é porque aqui tem um ministério de louvor que é abençoado, que toca muito, que canta muito. Eu não vou na Igreja Batista Ministério da Fé porque lá tem uns pastores legais. Não, eu não vou lá porque o meu vizinho me convidou, o meu irmão me convidou, meu pai, a minha mãe me convidou. Não, eu venho aqui na Igreja Batista Ministério da Fé porque Jesus está aqui. É porque Jesus cura nessa igreja, é porque Jesus liberta nessa igreja, é porque Jesus está aqui. A sua fé não pode ser baseada em homens, porque homens falham, homens erram, homens pecam. E quando nós colocamos a nossa fé, a nossa perspectiva nos homens, e se esse homem que a gente acredita, que a gente olha, que a gente ele errar, nós somos os primeiros a ir embora e abandonar a igreja. Mas quando nós acreditamos que é Jesus que cura, que é Jesus que liberta, que é Jesus que salva, o homem pode errar, o homem pode pecar, mas a minha fé continua inabalável. Eu continuo acreditando na palavra, eu continuo vindo aos cultos, eu continuo adorando ao Senhor. Essas pessoas foram atrás de Jesus no deserto. O que você seria capaz de fazer para ouvir Jesus, para buscar cura, para buscar salvação? Você seria capaz de ir para o meio do deserto? Eu tenho certeza que sim. Então, se você é capaz de ir atrás de Jesus no deserto para buscar algo, por que você não tem vindo nas segundas da vitória? Por que você não tem vindo nos cultos de quinta-feira, de quinta-feira do milagre? Por que você não frequenta o núcleo familiar? Eu falei aqui na semana retrasada, um jovem aceitou a Jesus, ele pediu para aceitar Jesus na escola dominical. Na escola dominical também há salvação, na escola dominical também há cura. Eu quero cura, eu quero milagre na minha vida, eu quero extraordinário, mas eu não estou vindo nos cultos. Eu não venho na EBD, eu não venho na segunda da vitória, eu não venho na quinta do milagre. Eu quero cura, eu quero milagre, mas eu quero só no domingo à noite. O povo foi para o meio do deserto atrás de Jesus. Não foi por conta dos discípulos que pregaram e expulsaram demônios e curaram pessoas. Foi por conta de Jesus. Jesus tem que ser a nossa base, irmãos. Se Jesus não for tudo na nossa vida, não for a essência da nossa vida, nada mais vai ser. Eu posso ter o melhor emprego, eu posso ter o melhor salário, eu posso ter o melhor carro, a melhor casa, que não vai adiantar se eu não tenho Jesus. Você não veio aqui por conta do seu conhecimento das pessoas. Você não está aqui nessa noite porque alguém te convidou, não, meu irmão. Você está aqui porque você ainda acredita em Jesus, porque você ainda sabe que Ele pode fazer milagre, Ele pode operar o milagre que você tanto busca. E as pessoas, sabendo isto, seguiram-no. E Jesus as recebeu e falava-lhes do reino de Deus. Jesus ali no deserto estava falando para aquelas pessoas sobre o reino dos céus, sobre o reino de Deus. Se você for ler a palavra, livro de Atos, capítulo 1, eu desafio você a ler o capítulo 1 de Atos. Mas não é somente ler por ler, é meditar o que está escrito ali. No capítulo 1 de Atos, a Bíblia vai falar que Jesus, depois de ressuscitado, Ele apareceu aos discípulos, esses mesmos discípulos, durante 40 dias.
aparecendo aos discípulos com provas infalíveis de que era ele. E Jesus ali, naquele período com os discípulos, Jesus falava acerca do reino dos céus. A gente viu aqui, Lucas capítulo 9, versículo 11, que Jesus falava às pessoas acerca do reino dos céus. E aí a gente pode parar aqui e imaginar o que tem no reino dos céus. Ou melhor, o que não tem lá no reino dos céus. Lá no reino dos céus não tem câncer. Lá no reino dos céus não tem AIDS. Lá no reino dos céus não tem morte. Lá no reino dos céus não tem enfermidade. Lá no reino dos céus a vida, a alegria, a paz. No reino dos céus. Então a enfermidade que está sobre a sua vida agora, ela está ilegal no seu corpo. Ela está ilegal aí. E Jesus está falando aqui para você sobre o ser, acerca do reino dos céus. Então você tem autoridade e poder para colocar as mãos sobre a enfermidade, seja ela onde for. Se você não puder tocar aqui, toque em casa, irmãos. Mas exerça o poder e a autoridade que Deus te deu. Porque lá no reino dos céus não tem essa enfermidade que está sobre a sua vida. Lá no reino dos céus não tem pecado. Lá no reino dos céus não tem rejeição. No reino dos céus não tem agressões físicas, não tem agressões emocionais. No reino dos céus não tem. Então você declara a palavra. E como nós declaramos aqui no início do culto, o cego vê em nossa igreja. Então o cego que entrar por essas portas, ele vai passar a enxergar, porque eu acredito nessa palavra. O coxo que entrar por essas portas, ele vai voltar a andar, porque eu acredito nessa palavra. Os enfermos que entrarem por essas portas, eles serão curados, porque é a palavra de Deus que nos dá essa autoridade. Deus quer fazer algo extraordinário através da sua vida no meio do deserto. Jesus falava acerca do reino de Deus e curava os que necessitavam de cura. Talvez você esteja aqui nessa noite e você precisa de cura no seu corpo, na sua alma. Jesus está aqui, Ele quer te curar nessa noite. E quando o dia começou a declinar, vindo os 12 disseram-lhe: manda a multidão embora, para que indo às aldeias e nas regiões ao redor se hospedem e consigam mantimentos, porque aqui onde estamos é um lugar deserto. Veja que no início do capítulo, Jesus deu autoridade e poder aos discípulos. Eles saíram, curaram pessoas, expulsaram demônios. Eles retornam da viagem, falam com Jesus. Jesus pega eles para ensinar algo maior, leva eles para o meio do deserto. Eles estão com Jesus no meio do deserto. E eles estão com a autoridade e poder que Deus deu a eles, Jesus deu a eles e não tirou, irmãos. Quando eles retornaram, a Bíblia não fala que quando eles retornaram, Jesus tomou de volta a autoridade e poder. Não, continuou com eles. Eles estão no meio do deserto. Jesus, eles estão ali, está acontecendo um culto lá no meio do deserto. Jesus está ensinando, Jesus está falando para eles que o céu há salvação, que lá no céu há cura, não há morte, não há pranto, não há dor. Pessoas estão dizendo, a gente pode imaginar aqui pessoas no culto dizendo: eu fui curado, Jesus me curou aqui agora. E os discípulos estão olhando para o tempo, que já está acabando o dia, já está anoitecendo.
O culto está acontecendo ali, está sendo realizado. Jesus está curando pessoas e os discípulos estão preocupados com o que vão fazer depois do culto. Tem gente que vem para a igreja, está aqui, o fogo está descendo, unção forte, e a pessoa está aqui preocupada com amanhã. Ah, fiquei desempregado, e agora é amanhã? Não vou conseguir pagar as contas mais. Aí amanhã eu preciso resolver um problema muito sério. Amanhã eu tenho uma consulta com o médico tal. O culto está acontecendo, Jesus está presente, Jesus está curando, Jesus está libertando, e a pessoa está preocupada com o amanhã, está preocupada com o que vai fazer, com o que vai vestir, com o que vai comer. Jesus está aqui, meu irmão. Jesus está ensinando pessoas aqui. Jesus está curando pessoas aqui. E está pensando com o tempo. Está anoitecendo. Tem uma multidão aqui. Como que nós vamos fazer? Ei, Jesus. Tem muita gente aqui, Jesus. Nós estamos muito longe. Estamos no meio do deserto. 9 quilômetros a aldeia mais próxima, para eles se alimentarem, buscarem um repouso. Jesus está ali curando. Eles estão com autoridade e poder, estão com Jesus no deserto. Não é problema você ir para o deserto, irmão. O problema é se você está lá sozinho ou com Jesus. Eles estão com Jesus ali. E Jesus vira para eles e fala, olha, versículo 13. Mas ele lhe disse, dai-lhes voz de comer. Eu imagino os discípulos, um olhando para a cara do outro, falando assim, mas como assim? Os obreiros ali, como assim? Como nós vamos dar de comer esse povo? Como que eu vou ajudar esse povo, Senhor? Eu não tenho nada. Eu não tenho nenhum dinheiro, nem Pix eu tenho mais. Eu esqueci minha carteira em casa, Senhor. Porque aí, na hora que Jesus fala, dá você de comer, ou quando Jesus fala, olha, doa você, ao invés de você receber, dá o que você tem. A gente já começa a gaguejar, a gente já começa a ficar na dúvida, eu esqueci minha carteira, só estou com o Rio Card, eu estou sem o meu cartão aqui, o Pix deu problema, a gente não consegue fazer mais nada. Mas eu estou cheio de poder e autoridade. Jesus está falando, dá-lhes voz de comer. Começa a desculpa, eu sou o menor da minha casa, é igual o Gideão. Sou o menor da minha casa, Senhor. E na minha casa, a minha família faz parte de uma tribo que é a menor de Israel, é a minha tribo. E Jesus está chamando alguém aqui para substituir Moisés. Ah, Senhor, mas quem sou eu para substituir Moisés? Eu não posso, Senhor. Senhor, eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Eu não posso. Está dando desculpa. Deus está dando uma direção, Deus está dando uma ordem, está dando desculpa. Deus está dando uma ordem, vai para Nínive. Eu quero ir para outro lugar. Vai para Nínive. É lá que eu quero que você esteja. É lá que eu quero operar o extraordinário. Prega a minha palavra. Ah, mas eu não sei. Sabe, está dentro de você. Eu te dei autoridade, eu te dei poder. Dá-lhe voz de comer. Mas eu não tenho nada, Senhor. Nós não temos nada.
senão 5 pães e 2 peixes, porque teve um jovem aí que trouxe 5 pães e 2 peixes. E aí no versículo 14 eles estão dizendo, porque eles eram 5.000 homens. Na época não se contava as mulheres e crianças, era só homens. 5.000 homens, fora mulheres e crianças. E aí se você for pesquisar a contagem total, aproximadamente aí 10.000 pessoas. 10.000 pessoas para 5 pães e 2 peixes. Eu não tenho nada em casa, Senhor, a não ser um pouco de farinha e de azeite. Eu não tenho nada, Senhor. Jesus te chama não pelo que você tem. Jesus te chama pelo que Ele conhece e sabe que você pode oferecer. Jesus não está preocupado se você tem condição financeira. Jesus não está preocupado se você tem um melhor emprego. Jesus não está preocupado se você tem um melhor carro, a melhor casa. Jesus não está preocupado se você mora em Vila Pauline, se você mora em Belfor Roxo. Jesus não está preocupado se você mora no Brasil. Jesus, Ele está vendo o seu coração. E Ele, por saber do seu coração, Ele trouxe você até aqui nessa noite, porque Ele tem algo com você, Ele tem algo especial com a sua vida. Ele quer usar você, Ele quer usar a sua vida, mesmo que você esteja todo errado, mesmo que você esteja... Jesus quer salvar você, Jesus quer salvar a sua família através de você. Não importa a circunstância, Jesus quer usar você para quem você acha que precisa dele. E é por isso que Jesus está falando com alguém aqui: olha, dai vocês de comer a esse povo. Eu te dei autoridade, eu te dei poder. Eles estão enfermos, eles estão desanimados. Ei, você está aqui, Jesus está te dando autoridade e poder. Vai até essa pessoa, impõe as suas mãos, ore por ele, cura, libertação. Dai-lhe voz de comer. Fazem eles, dai vocês de comer. Mas, Senhor, são 5.000 homens. Não temos nada aqui a não ser 5 pães e 2 peixes. Aí Jesus, eu imagino Jesus olhando para eles assim, colocando a mão na cabeça, balançando assim. Eu quero fazer algo extraordinário na vida de vocês e através da vida de vocês aqui no deserto. Então faz o seguinte: separa eles em grupos de 50. 5.000 homens. Em grupos de 50. Jesus está dando uma direção. Separem eles em grupos de 50. Jesus, Ele nunca vai te dar uma direção de algo que Ele não saiba que você seja capaz de fazer. Jesus nunca vai te trazer um chamado que seja maior do que a sua capacidade. Se Jesus está te direcionando para algo, irmãos, faça conforme Ele falou. Se Jesus está falando, olha, separe em grupos de 50, não é 48, não é 45, não é 55, porque talvez no meio do povo tinha aquelas panelinhas. Ah, mas eu só fico aí se for com fulano. Ah, eu só estou nesse grupo aqui por conta de Beltrano. Jesus está falando é 50, não é 48, não é 49. Ah, mas tem aqui, pastor, tem 51, Jesus não vai reparar não. Ah, tem 49 aqui, deixa só a gente já se conhece, a gente aqui já tem intimidade, deixa só a gente. Jesus está falando é 50. É 50.
Jesus está dando uma direção para eles. E aí eles entendem. E assim eles fizeram, fazendo-os assentarem a todos de 50 em 50. E aí eu imagino Jesus falando com eles: olha, vocês disseram que não tem nada a não ser 5 pães e 2 peixes. Tragam eles para mim. Imagino os discípulos trazendo os 5 pães e 2 peixes nos cestos. E aí aqui está o segredo para o extraordinário na nossa vida. Ser grato a Deus pela nossa vida. Você vê que Jesus não fez uma oração eloquente. Jesus, ele pega os 5 pães, os 2 peixes. Jesus, ele levanta os 5 pães e 2 peixes para o alto e diz: Pai, muito obrigado. Jesus não ficou ali orando: Pai, eu te peço, multiplica esses pães, multiplica esses peixes. O Senhor está vendo aí, Pai, tem uma multidão, são 5.000 homens. Pai, por favor, multiplica. Não, Jesus não está pedindo nada. Jesus está sendo grato pelo que Ele já tem. Seja grato pelo que você já tem, meu irmão. A gratidão abre as comportas dos céus. A gratidão a Deus pelo que já tem abre os céus sobre a nossa família. A gratidão pelo que nós já temos abre os céus sobre a nossa enfermidade, abre os céus sobre o deserto. Seja grato pelo que você já tem. Mas eu estou há muito tempo desempregado, pastor. Mas seja grato pelo que você já tem, porque você chegou até aqui nessa noite. Ah, pastor, mas eu estou com uma enfermidade ainda, os médicos não sabem como resolver. Seja grato pela sua vida. Ah, mas meu marido está afastado, meu marido saiu da sua presença. Ah, o meu filho está envolvido no tráfico. Ah, o meu filho está preso. Ah, minha filha está envolvida na prostituição. Seja grato. Porque o Senhor quer abrir os céus sobre a sua vida, sobre a sua família, através da sua gratidão. Jesus quer abrir os céus sobre a sua vida, sobre a sua família. Mas nós não estamos sendo gratos. Por que você acha, por que você acredita que o povo que saiu do Egito, quando Deus libertou o povo do Egito, 400 anos sofrendo escravidão, sofrendo, apanhando, por que você acha que o povo não entrou na terra prometida? Porque eles foram ingratos, porque eles não souberam reconhecer o que Deus já havia feito com eles. Eles clamaram por libertação. Deus liberta eles da escravidão, mas chega no meio do deserto, com Deus na presença deles ali de manhã, através de uma nuvem para tapar o sol, e à noite, através de uma coluna de fogo para aquecer do frio. Eles estão reclamando. Ah, me tirou lá do Egito. Ah, lá no Egito eu comia cebola. Irmão, quem gosta de cebola? Eles não vigiam nada. Mas o povo estava lá no deserto reclamando da cebola. Ah, porque lá no Egito eu tinha carne, eu tinha um franguinho assado, eu tinha comida, eu tinha trabalho, e agora eu estou aqui no deserto. Me tirou de lá para poder morrer no deserto. O povo não está sendo grato ao Senhor. Clama por cura, clama por salvação, clama por cura, por libertação de entes familiares, seja lá o que for, clama por porta aberta. Aí Deus faz o milagre, Deus abre a porta e está reclamando do trabalho. Deus cura, mas está reclamando que não consegue outras coisas.
Não somos gratos pelo que a gente já tem. Cuidado que você pode ficar fora da terra prometida. A gratidão abre os céus no meio do deserto. O Ministério de Louvor pode subir aqui. Seja grato, irmãos. Jesus talvez te levou para o meio do deserto, mas até Jesus foi parar no meio do deserto, porque o Espírito levou até o deserto. Pega isso aqui. Jesus, você sabe que Jesus ele foi traído, Jesus foi julgado, Jesus foi condenado, espancaram Jesus, cuspiram na sua face, negaram Jesus, rejeitaram Jesus. Mas antes disso tudo acontecer, o próprio Jesus ouviu o Pai dizer dos céus: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Antes de ser rejeitado, antes de ser crucificado, Jesus ouviu o Pai dizer dos céus, através de uma pomba, quando os céus se abriram: este é o meu Filho amado, na qual eu tenho prazer. Talvez você esteja aqui nessa noite, você foi rejeitado por alguém. Talvez você esteja aqui nessa noite, alguém negou a amizade, ajuda você. Talvez você esteja sofrendo de uma enfermidade. Talvez você tenha orado tanto por alguém, mas Jesus está dizendo aqui: olha, vocês são meus filhos amados, na qual eu tenho prazer. Jesus tem prazer na sua vida. Jesus tem prazer em te ouvir, em te ajudar. Se coloque de pé em nome de Jesus. A intercessão pode vir aqui à frente. Jesus te ama. E isso não é para te emocionar, não. Isso não é para te deixar arrepiado, não. Isso não é para te motivar a nada. Mas quando a gente fala que Jesus te ama, é porque Ele te ama. É a palavra dele que garante isso. E talvez você esteja reclamando das rejeições do mundo, das negações, das portas fechadas, da notícia ruim. Você está reclamando, mas Jesus está falando com alguém aqui nessa noite: seja grato pelo meu amor a você, seja grato a mim, porque eu quero abrir os céus sobre a sua vida, eu quero abrir os céus sobre a sua família, sobre a sua casa, eu quero abrir os céus sobre o deserto que você está. Para alguns o deserto talvez esteja sendo muito doloroso, para alguns o deserto esteja sendo muito longo. Talvez esse deserto aí está durando algum tempo, alguns anos, alguns meses, alguns dias, mas não importa o quanto tempo está, não importa a distância que você já percorreu no deserto. Quando você é grato a Deus pelo que você tem, você pode estar o tempo que for no deserto, os céus vão se abrir, vai haver cura, vai haver extraordinário na sua vida. Eu quero perguntar aqui: tem alguém no nosso meio nessa noite que ainda não entregou a sua vida a Jesus, que ainda não se decidiu por caminhar com Jesus? Ou talvez no meio do caminho você se afastou por algum motivo, no meio do caminho a circunstância, o deserto que você foi,
Você caminhou tanto no meio do deserto que você se esqueceu que Jesus caminha com você no deserto também. E você se afastou. Se tem alguém no nosso meio assim, queira entregar a sua vida a Jesus nessa noite, sai do seu lugar, vem aqui à frente, deixa eu orar por você. Jesus quer usar você nesse deserto que você está. Jesus quer fazer um extraordinário na sua vida, mesmo você no meio do deserto. Tem alguém no nosso meio que queira entregar a sua vida a Jesus, que queira caminhar com Jesus? Sai do seu lugar, vem aqui à frente. Eu quero orar por você. Eu quero orar pela sua vida. Jesus está te chamando, meu irmão. Jesus está chamando você, não é o seu vizinho do lado, não. Não é a pessoa que está do seu lado, não. É com você que Ele está falando. As pessoas podem ter te rejeitado, mas Jesus não te rejeita nessa noite. Jesus não rejeita você. Ele está chamando você para caminhar com Ele. Ele quer mudar a sua vida. Ele quer mudar a sua história. Ele quer salvar a sua família. Ele quer te curar. Se não há, ok. Deus possa te dar uma oportunidade para isso. E agora eu quero chamar você que entendeu a palavra, que às vezes Jesus vai nos levar para o deserto, mas porque Ele quer curar lá no deserto, mas porque Ele quer salvar lá no deserto. Talvez você já esteja no deserto, mas você está no deserto sozinho, sem Jesus. Jesus quer estar com você no meio desse deserto. Você que precisa de cura, você que precisa de salvação, de libertação para alguém, sai do seu lugar, vem aqui à frente. Nós queremos orar por você. Ah, não perde tempo, não fique esperando a pessoa do lado, não. Se você precisa de cura, se você precisa de libertação de alguém, de salvação,